É sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. Tete Maiello. Maiello com 2 L's. Ai, meu Deus. Tradicional família nipônica, né? Opa, nossa! Nipônica. E o Renan? Penca. Tenca. Ainda vou decorar. Tenca é o quê? Tenca é italiano. Italiano, tá? Ah, Italiano. tenca. Parece tenca. que é um peixe, uma coisa assim. É um peixe? É um peixe. Não é porque a gente está no Bexiga, não. Né? Essa coisa do É sobrenome. verdade. Não, porque tenca, às vezes dá a impressão de polonês, de alguma coisa. Não, né? não, mas podia passar para o polonês. De Podia repente, passar pode pro ser polonês, divertido. né? Teatro de Narradores. Me fala um pouco do grupo. Bom, o grupo ele surge na Faculdade de Filosofia da Ah, é? USP. Vocês são todos filósofos, por acaso? Não, né? Tá. Não. São muitos anos, em 97. 97? É, 97. Caramba, já tem uma história, né, o grupo. Já. A primeira montagem foi um texto do Roberto Schwartz, A Lata de Lixo da História, baseado no Menino, eu Alienista. vi isso. Você viu? No Teatro das Nações, na Vila Isso! São João. Eu não tava Eu ainda. vi. Ai, o teatro pegou fogo, Eu então. vi, o teatro pegou fogo, teatro, É. mas não foi por causa de vocês. Não, tá bom. Não, eu assisti essa peça. Aliás, o Roberto Schwartz, se não me engano, foi ver a peça. Sim, foi. É. A gente tem... Não foi no dia que eu estava, mas eu me lembro que ele foi e tal. É. Olha só. Eu ainda, nessa montagem eu ainda não estava. Depois Então, você eu- mal tinha nascido nessa Não. época. E aí, enfim, aí depois vieram várias peças. É. E aí eu não vou aqui elencar Enumerá-las todas, todas. mas eram muitas. É. E esse é o trabalho mais recente de E- vocês? Não, não é. Não, esse, não é. esse daí o processo foi de 2010, a gente estreou em 2011. E o mais recente a gente ainda está em processo. Tá em processo. É, Tá fermentando. é. A última peça, A depois última dessa- peça que a gente estreou foi o ensaio sobre a esquadronização geral, eu acho. Ensaio sobre? E a esquadronização geral. Esquadronização Esquadronização geral. É a geral. partir da obra do Luiz Roberto Salinas Fortes, Retrato Calado, que é a experiência que ele teve na ditadura. Enfim, filósofo. Ele. Filósofo também. É. Vocês gostam dessa linha, né? Pois a gente vai por aí. E a gente vai estrear no Ágora, agora dia 23 de agosto. Pô, vocês vão voltar aqui para falar dessa peça. Puxa, depois, podemos, por favor. Vamos aí. Podemos. E aí, Cidade Fim, Cidade Coro, Cidade... A letra é da Ai, Tete Maiello. fala isso. Tá? Ela caprichou, ela ficou 45 minutos escrevendo aquela... Cidade Fim, Cidade Coro, Cidade Reverso. Me fala um pouco da peça, então. Bom, vamos lá. Vamos lá, te ajudo. Tem uma dramaturgia, Sim, baseada a numa dramaturgia dramaturgia é do José Fernando de Azevedo, que é o diretor do grupo, e da Luciene Guedes, que também dirigiram o espetáculo. Tá. É uma, enfim, é um espetáculo que envolve muita gente mesmo não estando em cena. Mesmo não estando em cena. Porque a primeira parte é um filme, não dá para elencar o nome de todos agora. Da ficha técnica toda ali. É gigantesco. Muitas pessoas contribuíram por esse trabalho. Então, a primeira parte é um filme, tem um texto que a gente diz durante a exibição do filme em chave lírica, junto com o pianista. Que Olha que legal. improvisa. Que bacana. A direção musical é do Anselmo Mancini, né? Exato. Desse espetáculo. Então, Agora, o vamos filme... dizer, o protagonista da peça é a cidade de São Paulo? Ou por que essa coisa de cidade fim, cidade cor, cidade reverso? Bom, atravessa Esses três isso, né? momentos, essas... É que a primeira parte a gente conta a história de uma família, na verdade de um núcleo familiar de classe operária, assim, de classe, né? É mais ou menos por aí. E aí isso acontece nos anos 70. Anos No 70. final dos história. anos 70, Final a dos anos relação dessa família, enfim, de algumas figuras com os sindicatos, né? Os grupos de teatro, essa relação. Essa É, relação, essa relação dos que era grupos de muito teatro. forte nessa época, na relação dos sindicatos com o teatro. Né? E aí na primeira parte a gente atravessa também essa questão dos grupos que foram para a periferia, dos grupos que trabalhavam com os sindicatos. Então esse que é o tema mais ou menos da primeira parte no filme. Aí na segunda parte, aí a história continua a mesma, mas é um pouco diferente. Porque aí a gente abre para um jogo frontal e entra junto com a gente para a cena um vizinho, que é do Bexiga, Um que é o vizinho, seu quer Donizete. dizer, alguém que não era do grupo Exatamente. e que se incorporou, né? Isso. Aderiu. Exatamente. Que foi um cara que a gente conheceu durante o processo, na verdade. No né? trabalho de campo, a gente fez, enfim, contatos com vários moradores, trabalhadores do Bexiga. Tipo a assim, gente tinha entrevistas, um tema, conversas. Sim, o tema era trabalho, desejo, futuro. O Bexiga é um e bairro aí muito disso- emblemático da cidade de São Paulo. Sim. Né? É um bairro que nasceu, vamos dizer, da classe operária mesmo, da classe dos trabalhadores
os sapateiros, os verdureiros, né, esses italianos que foram morar ali, que tinham essas profissões simples, vamos dizer assim, né, essas profissões. E a dramaturgia foi construída em cima desses depoimentos também. Então a gente levava o material para a Luciene e para o Zé, e a partir disso eles trabalhavam, foram construindo essa fábula. Então, se na primeira parte aparecem o que seriam os pais, avós das figuras que aparecerão na terceira parte, que é o Cidade Reverso, que é na rua. Então, a segunda parte mistura ficção e o depoimento. Né? É um jogo, a gente contou, enfim, teve a inspiração do Eduardo Coutinho, através do filme Jogo de Cena. Né? Exato. Né? Então, é um jogo que a gente oscila entre os depoimentos dos próprios atores e dessas figuras, que já é o depoimento e já tem uma ficção ali. Sim, já é o resultado, já é o trabalho em cima do depoimento original. Exato. Então, é interessante. É um processo que eu imagino que deve ter consumido um bom tempo. Nossa, foi muito tempo, né? E a gente teve a colaboração de muitas pessoas, gente. especialmente. O processo todo durou 1 ano e meio, foi isso? Eu acho que sim. Foi 1 ano e meio, mais ou menos. Entre a coleta dos depoimentos, trabalhar aquilo e transformar isso em cena, né? Transformar isso em teatro. A gente chegou lá no Bexiga, né, até... Era para ser uma peça itinerante, acontecer pelo quarteirão do Bexiga, com várias estações. Aí depois disso a gente chegou a experimentar nos ensaios, falando assim, não vai, né? Não rola. Não vai funcionar. Aí a gente ficou internado num cortiço. Não cortiço, é o processo todo, o público ia assistir pelo vídeo, aí isso foi se transformando até virar o que é hoje. Então tem uma parte que sim, que é na rua, que acontece, que aí é o Cidade Reverso, e a gente fica na rua mesmo, não interrompe o fluxo dos carros, a gente faz no meio do trânsito. Não. O público fica na calçada, quem quiser senta nos botecos que tem ali. Milhares de botecos do Bexiga. Tem ali uns 3 pelo menos, né? Na frente da sede, pelo menos uns 3. Da sede. Então, é isso, a gente usa bastante. Tem música ao vivo também na rua, é o violão. Tem esse pianista do teatro. O e o acordeon. Na rua. O piano fica... Não dá pra levar. Mas já levou também o piano. Ui, na peça anterior, que é a Resistível Ascensão de Arthur Ui, o piano estava na rua. Estava na rua. É um trabalho, mas... Com o apoio dos vizinhos, né? Com o apoio dos vizinhos. Para não subir e descer todo dia, mas enfim. Mas a gente pode dizer que o fio condutor da peça são as memórias dessa gente? Como é que é? Eu acho que a trajetória um pouco. Acho que através da trajetória dessa família de classe operária e perguntar onde estão os filhos hoje, né? Onde estão os filhos. A terceira parte é um pouco alucinada na rua. Porque a pergunta que move tudo é justamente onde foram parar os filhos da classe operária dos anos 70 e onde o que aconteceu com essa classe operária, entendeu? Que processo que degringolou aí, que deu nos filhos que estão na terceira parte na rua. Que estão na terceira parte, né? Aí ela faz uma filha, que é a Patrícia Rosa Pereira. Patrícia Rosa Pereira. Trabalha num bingo. Trabalha num bingo. Ela é uma louca. E aí o irmão dela é o André. Que você faz. Que eu faço. Que agora, na verdade, é parte do movimento de moradia, está numa ocupação. Que é o filho do operário, que morreu nos anos 70. Que morreu nos anos 70. Quem faz o Pereira é justamente o nosso vizinho, Donizete. Que se incorporou ao grupo. Um morador que, enfim, ele faz o Pereira. Legal. As transformações sociais, né, dessa época de 70 para cá foram muito grandes, né? Sim, é muito intenso. Grandes. Quer dizer, eu me lembro muito bem que nessa época o operário era uma coisa... Parece que todo mundo era operário, não sei, todo mundo trabalhava em fábricas, todo mundo trabalhava em linhas de produção. Isso existia muito claramente. Trabalhava em fábrica, trabalhava na Philips, em linha de montagem de rádio. Era muito comum isso, né? Fulano trabalha na Telefônica, trabalha na Philips, trabalha não sei aonde e tal. Linhas de produção. Completamente. E é engraçado, né? Porque hoje em dia isso tem uma ausência, de fato, né? Porque parece que é uma figura que não desapareceu, mas que foi desaparecida, né? Que deram outro nome para que fosse mais interessante. Na época, você ser operário era uma classe social muito forte, muito presente. Né? Presente. E hoje isso parece estar meio diluído, né? Essa coisa está meio diluída. Exato. Porque a vida foi mudando, né? As linhas de montagem
Boa parte delas desapareceram, na verdade, foram para a China, foram substituídos por outras coisas. E a cidade para a gente aparece justamente aí, né? Porque quando a gente vai para o Bexiga, é justamente para pegar esses traços desse desaparecimento, dessa conversão, do que ficou, do que não ficou, desses escombros, assim. Quando a cidade vem à tona, quando a gente vai para a cidade na terceira parte, é para ressaltar esse aspecto daquilo que ficou, que não ficou. O que ficou e não ficou. Exato. O próprio Bexiga sofreu uma transformação muito grande. Era um bairro eminentemente de italianos. Hoje já não tanto, né? Embora restem das cantinas. Tal, e aquele trecho que a gente está é um trecho bem especial da 13 de Maio, né? Que é o primeiro quarteirão. Primeiro quarteirão. Aquele primeiro quarteirão. Perto da Santo Antônio ali. Tem de tudo. Você sobe aquela Santo Antônio. Tem muitos cortiços ali. É o mesmo quarteirão da Quirupita, da igreja. Não é um. Não, é um antes. Não, ao quarteirão não, é a mesma rua. A mesma rua. Fica entre a Santo Antônio e a Manuel Dutra. Tá. Ali, né? E lá se tem muitos bares, casas noturnas, tem até favela, que você entra pelo cortiço e você, de repente, se depara com uma favela ali no meio do bairro. E outras coisas também. E outras coisas também, outros etc. A 13 de Maio, ela passa por muita coisa, né? Porque tem desde a 13 de Maio, que desemboca ali perto da Paulista, que tem o Shopping Paulista, que tem os restaurantes italianos. É engraçado. Até o começo de Santo Antônio, né? Que são os cortiços. Então é uma rua a bem... cada quarteirão ela vai se transformando um pouco, né? Uma rua bem brasileira. Bem brasileira. A gente tem umas imagens aí da peça. Nós estamos falando de Cidade Fim, Cidade Couro, Cidade Reverso. Pedi para a Lana colocar. E vocês vão comentando em cima o que está rolando lá. Beleza. Vocês estão fazendo um espaço... Começa no espaço Maquinaria, né? Isso. A primeira e a segunda parte, que é o Cidade Fim e Cidade Reverso. Tá. Essa já é isso que a gente está vendo. Cidade Fim, Cidade Couro. Cidade Couro. Que é isso que a gente está vendo aí. Exato. Isso, esse é o Cidade Couro, que é a segunda parte. Que é um jogo, o diretor ou a diretora, que eu não sei, ficam acionando a gente fica num jogo de pressão ali. Esse é o Donizete. É o seu vizinho. Exato. Esse é o Vinícius. O Vinícius Meloni, está no elenco. Não, é novinho. É bom lembrar que essa peça ela foi indicada para o Shell, né? Opa! Ela teve 2 indicações. Que ano foi? Foi 2011, inclusive? Não. Foi no ano em que ela estreou, né? Esse é o filme que vocês falam? Não, esse é o final da segunda parte. O final da segunda parte tem trechos dos depoimentos dos moradores mesmo. Dos próprios moradores. Aí é você. Platinada. Platinada? Então essa é a parte... E aí como é que é? Vocês conduzem o público para a rua? Sim. Vocês vão puxando o pessoal para a rua? Exatamente. Ali, ó, você pode ver. Eles ficam por ali. Gostei dos figurinos, hein? Viviane Quiritani. Ai, meu Deus, não vou lembrar o nome da Ana e da Raquel. Raquel Pavanelli, eu não lembro sobre... Ana Caramelo. Aí vocês ficam... Você se estabelece ali na frente do Maquinaria. Isso é na frente do Maquinaria. E agora nesse final... mais pela cidade, não transita, não. Fica nesse trecho. Deu para ver ali rapidamente os músicos na rua. Isso. E essa é a Cidade Reverso. E os moradores interagem? Como é que é a coisa? Como é que é a reação das pessoas? Essa peça particularmente, né, criou um bordão na rua, que é o Pereira morreu, Pereira morreu. A Pereira morreu? Eu acho que as crianças acabam se envolvendo mais, porque elas vão juntas, é até um medo, né, de tentar protegê-las. As crianças dançam junto. O espetáculo. Eu estou vendo que passou ali uma série de monitores de televisão. Tem. Porque tem projeção na fachada do cortiço e do Maquinaria tem uns televisores, a gente usa, enfim, a sacada do cortiço e dos nossos espaços também. O apoio também do Teatro da Vertigem, que a gente usa a sacada deles, são nossos vizinhos. Eles estão embaixo, a gente está em cima. No mesmo prédio. Estou ouvindo uma música aí de fundo. Essa música ela é tema do Peter Gunn. Peter Gunn, eu lembro. Exatamente, a gente usa essa referência. E a gente começa a ouvir essa música, a gente tem vontade de pular. Você está treinado. A gente está treinado. Eu lembro muito, foi a única coisa que eu consegui tirar do violão, porque é só essa Você parte. fazer uma participação, né? A gente chama ele para fazer uma participação. Nós vamos. A peça é muito dinâmica, né? Ela começa aquela coisa do depoimento, depois parece que ela vai... de um jeito ela vai... Né, ela vai se desdobrando, né? No meu modo de ver. Começam os pais, avós, até chegar nos filhos. Como se fossem vários movimentos. Exato.
São capítulos, assim. O que é interessante é que ela vai... Nesse negócio que você fala da alucinação, da terceira parte, ela vai alucinando, de fato. A gente começa contando uma história dos anos 70, que ela é mais, digamos assim... ela está colocada, mais contida, assim. Ela tem um lugar dela. Aí, na segunda parte, quando acontece esse jogo, as coisas vão se fundindo, a realidade e a ficção. E na terceira, quando a gente vai para a rua, a ideia é, de fato, explodir a narrativa. Despiroca. Aí, o negócio vai... despiroca. Mas aí a gente explode mesmo a narrativa e vai para outros lugares. Tenta pelo menos, né? Tem até uma bomba cênica. Tem uma bomba Uma cênica. bomba O Juliano falou que ele contém explosão, tudo que a gente quer é explodir. Jogar para fora. Totalmente. E vocês recebem, vamos dizer, que quantidade de público de cada vez? Olha, o espaço dentro maquinaria da sede é limitado a 40 Sede, pessoas. 40 pessoas. A gente tem mais na rua, Aí na rua, quem tiver, na né? Querupita. Inclusive na Querupita, que vai acontecer agora nesse final de Começa semana, esse que já final de começa semana. sábado e domingo, a rua fica multidão. Assim. É. Isso que apareceu no vídeo a gente faz atravessando mares de gente. Assim. O que dá bastante jogo, né? É bastante interessante. É mais legal, é mais bacana. Eu recomendo, eu adoro fazer na Querupita, é muito divertido. É uma muito bom. adrenalina constante, né? Porque mesmo? nossa, sim, é muita Muita gente. É muita né? gente. É. Você tem que lidar com isso. E as pessoas estão passando ali e não sabem o que está rolando, Não né? sabe. É. Eles estão subindo a Trânsito, 13 para né? ir para Querupita. Estão Porque de transitando repente por ali. acham até que aquilo faz parte, não é? E param e ficam. E aí começa, às vezes, formar uma roda e interromper o fluxo dos carros. E a gente tem que, em Liberar o cena, fluxo. dar um jeito para liberar o fluxo. Né? E para a coisa Do continuar, para a trânsito, coisa pra coisa rolar, continuar. né? Você não para, né? E para conseguir contar a história, né? Porque Faz no meio história, disso tudo. exatamente. Né? Exato. Tem que rolar, tem que ir. A fila anda, né? A fila anda. Por que o Pereira morreu? Agora eu fiquei curioso, que o Pereira Vai morreu. assistir. Quem é o Pereira? O Pereira é o nosso pai. É o pai que aparece no filme como um dos trabalhadores, né, um dos operários que se envolve no movimento Exato. grevista. E aí que ele está na segunda parte, com os depoimentos que o Donizete também ficciona, ele é ótimo. Então, né, e aí, na terceira parte, ele começa morto. Né? Ele começa a essa peça figura, viva são e os morre. pai, é o pai Morre deles, no decorrer. E morre no decorrer. morre no decorrer. Exatamente. Legal. Então o Pereira morreu O mesmo. Pereira Morreu. morreu. O Donizete fala, meu nome é Donizete, eu não chamo Pereira, isso na transição da segunda parte. E o Pereira morreu, e aí a gente vai pra rua. Emplacou essa frase na rua. Como é que é esse processo? Deve ser uma coisa muito legal, de você partir de um zero, praticamente, né? Quer dizer, quando você começa o processo, você não tem um texto, você não tem nada, né? Nada. É diferente de você pegar um texto, ó, tá aqui o texto, vamos decorar, vamos compor os personagens, vamos, né? Você não tem nada, né? Começa A tão gente vazio. a gente trabalha também com textos que já existem, textos clássicos. Como do Brecht, Sim, claro, Arthur Ui, Mas tá. tem essa Agora a gente está vertente. trabalhando com o Nora de novo também, né? É que um Casa de Boneca do Ibsen. Ah, do Ibsen. Que legal. Mas nesse processo, em geral, a gente tem perguntas que movem a investigação. E aí a gente ouve muita história, né? Essa coisa do trabalho de campo, de sair, de ir pra rua, de encontrar as pessoas. A gente vai em busca de história das pessoas mesmo. E essas histórias é que mobilizam a gente para criar a narrativa. Sim. Como agora que tem nesse processo com os haitianos, que a gente também A gente tem tá fazendo texto. várias coisas, várias né? coisas. É que tem cansado Para resumir, a gente está trabalhando com os haitianos. Os haitianos que vieram agora. Em São Paulo. recentemente, né? Exatamente. Centenas. Centenas, tem um monte de haitianos em São Paulo. Não, esse é um trabalho de campo, a dramaturgia ainda está Esse trabalho de campo. sendo construída, elaborada, tem 2 textos. Quer dizer, na verdade, você não sabe exatamente para que lado a coisa vai. Está né? naquele Você começa processo a- ainda que não está totalmente fechado. Há uns anos atrás, como era o Cidade Viva. Essa é a vertente dramatúrgica aí que está borbulhando. Aí tem Aí tem o Nora, que a gente está Que é a trabalhando também, retomada. que é a retomada do Nora. E, inclusive, esses 2 processos vão ter aberturas no Sesc Ipiranga também semana esse que mês. vem. Semana que vem? Semana que Semana que vem. vem. E aí, além disso, a gente está retomando também o ensaio sobre a esquadronização geral, em cima do retrato calado do Salinas. É isso? Ou tem mais alguma coisa? Não chega, né? Não, tem dia 18 de agosto a gente vai fazer a apresentação do ensaio sobre o sim e não, a partir daquele que diz sim, aquele que diz não do Brecht. Do Brecht. Do Brecht, que é uma peça didática e que são cantores mesmo, de líricos, ópera. Muito bom. A gente só está ali, os atores só estão ali para... Tá inteirada. Só na beirada, Caramba, meu, vocês Muita coisa. encontram Muita tempo coisa. para tudo isso? Nossa. Nossa. A gente trabalha. É um núcleo,
Sim, somos em 6, um núcleo mesmo, né, artístico, mas tem muitos colaboradores com a gente. Assim, dependendo do trabalho, vocês vão agregando outras pessoas. Cada trabalho tem os agregados. Os agregados. Colaboradores. Mas o núcleo são 6. Eu acho que isso está no site também, né? Está no site. www.teatrodinarradores.com.br www.teatrodinarradores, conforme está lá naquela letra bonita. Só a letra de casa, viu? teatrodinarradores.com.br. E a gente também tem a fanpage, né? No Facebook. Fanpage? Que é Teatro de Narradores no Facebook. Se eu jogar aqui, aparece Teatro lá. Narradores, lá no Facebook. Legal. Exatamente. Então, agora, o Cidade Fim, Cidade Conto, Cidade Reverso, esse é o último final de semana. Exato. Hoje tem a apresentação. Hoje, quinta-feira. Às 20 horas, a bilheteria abre 1 hora antes. É gratuito. É Não, gratuito. mas a gente... Para controlar o público. Controlar o público. Exato. Então, de quinta a sábado, às 20 horas e no domingo, às 19 horas. De quinta a sábado, quer dizer, hoje, amanhã e sábado, às 20. Até dia 2 de agosto. E no domingo, dia 3, a última apresentação. Mas vocês vão encerrar a peça ou não se sabe? Não, ela segue. Ela segue. Não, É uma peça esse de ano repertório. a gente não sabe. É uma esse peça ano, de repertório. Então, venham agora assistir, que a gente não sabe esse ano. Isso é verdade. Né, quando que a gente vai voltar, ainda em função de todos esses outros trabalhos que a gente estava colocando aqui. Depois não dá tempo, né, de tocar tudo isso. Né? A sede de vocês é lá no Maquinaria? Vocês ficam ali? Isso, no Maquinaria. Bom ter uma sede, né? Complicado. É complicado, mas é bom. É complicado, mas é bom. Aluguel, essas coisas, mas é bom, Sim, porque viabiliza, né? A continuidade do trabalho, né? É. A gente tem como estabelecer um ponto de pesquisa, ainda mais trabalhando em campo, trabalhando com o entorno da sede, a gente vai para as pessoas que estão em torno, ter um ponto uma base. Uma base. É uma base. É bem importante. E também, na nossa sede, a gente faz o que a gente quiser, pinta parede. Né? Constrói cenário, faz, pinta e borda, guarda os figurinos. A gente faz oficina também, né? Tem oficinas abertas, workshops, a gente tem essa liberdade de coordenar o trabalho. Legal. 1 minuto, Zé? Pô, mas já? Nossa, foi rápido até. O Zé estraga prazeres. Renan! Obrigadão. Obrigada. Sucesso para vocês, um abraço para todo obrigado. mundo lá do Teatro de Narradores. Tá? Valeu, Muito obrigado. Acabou o programa, o Zé falou que já acabou, não tem mais tempo para mais nada. A gente volta na quinta-feira que vem, ao meio-dia. Tem a nossa reprise de sábado para domingo, a 1 hora da manhã. É isso aí, aproveitem a cidade de São Paulo. Tchau, tchau.